Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Uma boa noite aí pra todo mundo. Pra quem vai me assistir de dia, um bom dia, à tarde, uma boa tarde. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. Vamos lá, vamos para mais uma aulinha aqui. Hoje, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula que a gente nunca fez aqui, né? Eu nunca gravei nenhuma aula, tá? De redação aqui para Implacável. Essa vai ser a primeira, tá, pessoal? Porque raramente, né, nos concursos aí para guarda aparece redação, mas dessa vez apareceu. Vai ter que encarar a redação. E eu espero que você não esteja com medo da redação, né? Normalmente a galera tem medo da redação porque, enfim, acha que redação é mais difícil, né? Porque não se pode chutar, né, numa redação. Ou você vai saber escrever ou não. Queridos, não tem nenhum mistério, tá, pessoal? Não tem nada de absurdo numa redação. Fazer uma redação não é uma coisa assim tão absurda, muito menos tão dolorosa quanto o pessoal pensa, né? Então, cara, enfim, treinar, fazer bastantes redações ali, ler bastante, né? Entender a nossa norma padrão. E hoje a gente vai ver aqui como que a sua banca vai cobrar, né, a redação, quais serão os critérios dela ali. Vamos ver aqui algumas redações, né, bem elaboradas para você entender que é possível sim escrever de uma maneira bem interessante, tá? E você também vai conseguir, né, chegar ao dia da prova escrevendo com um alto nível de conhecimento ali, se Deus quiser. Pode ter certeza que você vai chegar à prova ali com muito conhecimento e se esforçando bem, você vai conseguir fazer um excelente texto, tá? E aí, cara, porque não tem escolha, né? Você vai ter que aprender. Se você quer passar na prova, você vai ter que aprender. Porque esse aqui é o seu edital na parte de redação, cara. Olha só o que ele disse aqui. Olha aqui, ó, que legal. Ó. Vou pegar minha caneta aqui. Ele diz assim, ó, a prova dissertativa de redação, né, consiste na produção de um texto dissertativo, argumentativo ou em prosa com até 33 linhas. Olha, normalmente é até 30. Nossa prova deixou até 33. Tá bom, né? Elaborado em formulário próprio e sem qualquer identificação do candidato. Ou seja, você sabe muito bem que você não pode colocar nenhuma marca, não pode colocar seu nome, a folha onde está a redação, é só a redação ali. Beleza? Não pode fazer nada. Tá legal? A correção será realizada exclusivamente a partir do texto definido, transcrito na folha de resposta. E o rascunho completamente desconsiderado. Você pode pegar o seu rascunho, rasgar e jogar fora. E olha só, a prova vale até 40 pontos, meu irmão. Então são 40 pontos e nós temos que conseguir esses 40 aí. Quem sabe aí, né, talvez ali 38 e tudo, mas tem que conseguir uma nota bem alta. E é avaliada por banca especializada seguindo critérios rigorosos, né? Os critérios são bons ali. A avaliação está dividida em 4 critérios principais. O primeiro é o tema, tá? Vai te dar um tema ali e você precisa escrever sobre aquele tema. Se você escrever sobre algum outro tema que não seja aquele pedido, tá completamente reprovado, é grau 0, você fugiu do tema. Se você fugir parcialmente do tema, você também não vai ter um grau 0, mas você vai perder muitos pontos, tá? Então, o primeiro é o tema, beleza? Primeiro critério ali vai ser o tema, que verifica se o texto atende integralmente ao assunto proposto. A fuga total ao tema implica nota 0, sem análise dos demais aspectos. O segundo critério é O segundo critério ali... O segundo critério é a estrutura. E aí, ver se sua redação tá... A gente vai falar disso tudo hoje, tá? Ver se sua redação tá estruturadinha ali, tranquilo. Avalie se o candidato produziu efetivamente um texto dissertativo argumentativo, e a gente vai ver o que é isso, como é que funciona isso, com introdução, desenvolvimento e conclusão, além da defesa clara de um ponto de vista, né? A gente estudou isso, né? Sempre lá na aula de interpretação que a gente fala sobre isso, né? Naquela parte que a gente fala de tipologia textual, eu explico para você a diferença de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo.
No dissertativo e argumentativo, você tem que defender o seu ponto de vista. Se a questão está falando sobre um assunto, sobre um problema, você não pode ficar em cima do muro, você tem que assumir uma posição, tá? E você vai argumentar para que a sua posição seja realmente uma posição que a pessoa vai olhar assim e falar, caramba, realmente esse cara tem razão, esse texto conseguiu me convencer, tá? Espera-se objetividade, argumentação consistente, autonomia textual e articulação lógica das ideias. O uso de primeira pessoa, a referência direta à proposta ou aos textos de apoio e a ausência de posicionamento podem gerar penalizações. Como assim? Olha, você não vai colocar a primeira pessoa dentro do seu texto. Você não vai escrever, eu. Não. Não existe eu na sua redação. Não tem primeira pessoa na sua redação. Beleza? Você não vai colocar na primeira pessoa. Beleza? De jeito nenhum. Tá legal? E, né, se você faz referência direta à proposta ou aos textos de apoio, né, você também vai perder ponto. Como assim? Pô, tem um texto de apoio ali, aí tem um trecho interessante, a prova vai te dar um texto de apoio. Então a gente fala, professor, poxa, eu tenho medo de redação porque eu não sei ali qual vai ser o tema e talvez seja um tema sobre o qual eu não sei nada. Bom, isso não tem como acontecer. Se você sabe ler, se você sabe interpretar, você vai saber sobre o tema pedido ali na questão. Por quê? Porque a prova vai colocar para você textos motivadores. Ela vai trazer para vocês alguns textos já apresentando o tema, tá? Alguns textos que falem sobre o tema. Então, com certeza, você vai saber, né, algo relacionado ao tema que você vai ter que produzir, né? Então, ali você vai conseguir já ter um domínio desse tema, já pelo menos entender como que funciona, para conseguir fazer a sua redação, tá? Agora, você viu às vezes uma frase muito interessante, um trecho muito legal dentro desse texto motivador. Às vezes tem até mais de um, né? Às vezes são 2, 3 textos motivadores ali. Aí você viu um tema bem legal, um trecho ali bem bacana. Aí você resolve copiar e colar aquele texto para dentro, né? Aquele trecho ali para dentro do seu texto. Isso é penalização, tá? Você não vai ficar reprovado por isso, mas você vai perder muitos pontos, tá? Então você não pode fazer isso, tá, pessoal? Não pode, tá legal? A fuga ao gênero textual também resulta em nota 0. Claro, se ele está pedindo uma dissertação, você tem que fazer a dissertação. O terceiro critério é a modalidade, é a língua, né? A modalidade de registro, que analisa o domínio da norma padrão da língua portuguesa, é claro, né? Você tem que ter um domínio da norma padrão, você tem que saber crase, você tem que saber regência, você tem que saber concordância, você tem que saber tudo ali, tá? São observados aspectos como ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência, escolha vocabulário adequada ao registro formal, tá? Texto muito curtos ou com letra ilegível sofrem perda de pontos, podendo até ser anulado se estiverem predominantemente ilegíveis. Então vamos combinar um negócio, cara, capricha nessa letra, pelo amor de Deus. O quarto critério é a coesão textual. A gente vai falar um ponto a ponto disso aqui, tá? Responsável por avaliar o uso adequado de conectivos e outros mecanismos linguísticos que garantem a articulação entre frases, períodos e parágrafos. Inclusive, dentro da plataforma, nós temos uma aula só de coesão, né? Porque não é usada somente na redação, né? Com certeza, na sua prova objetiva também vai ter que ter ali uma questãozinha de coesão textual. Sempre tem, tá? Problemas como ausência de conectivos, parágrafos desproporcionais, repetições excessivas ou texto em bloco único comprometem a pontuação. Além desses critérios, há situações que acarretam nota 0, como fuga ao tema ou ao gênero, texto em branco, claro, né? Identificação do candidato, uso de outra língua, cópia de textos da coletânea, né? Cópias de texto ali, muitas vezes do texto motivador, plágio, cuidado com essa merda. Reprodução de modelos prontos. Eu vou usar o caveirão, né? O pessoal fala caveirão, outros chamam de outra coisa, né? Outras coisas que eu esqueci lá. Queridos, esse caveirão, esse texto pronto, esse esqueleto que vocês usam, o cara já sabe que você está usando, cara. O cara já sabe, ele já conhece. O cara da banca, ele tem acesso a todos os textos, todos os esqueletos que já foram usados na internet. Ainda mais agora com inteligência artificial. Se você usar o esqueleto, ele vai saber
Queridos, é grau zero, tá? É zero, tá? A banca foi bem específica quanto a isso. Se você não produzir um texto seu, produzir um caveirão, um esqueleto que alguém te passou, tá reprovado. É zero. Se você está pensando em fazer assim, eu sugiro você não fazer o curso para não gastar dinheiro. Sugiro você não entrar, né, nesse concurso para não gastar dinheiro da inscrição também, que deve ser ali uns 100, 100 e pouco. Pega esse 100 e pouco e compra uma caixa de cerveja, faz, sei lá, compra um quilinho de carne ali, né, compra um engradadozinho de cerveja e vai fazer um churrasco. Porque se você pensa em fazer a redação, o esqueleto, você está reprovado, não há o que fazer. A banca foi muito clara quanto a isso, é grau zero, não tem o que fazer. Tá? Então, se você pensa assim, você tem dois caminhos. Ou você repensa isso e você começa a estudar de verdade como gente grande, né, como adulto, para de estudar como um molequinho, tá? Ou você desiste, né? Já usa esse dinheiro para fazer outra coisa, cara, com 100 e poucos reais, mas o dinheiro da preparação aí, né? Acredito que você vai gastar o quê? Uns 500, 600 conto? Sei lá, o processo todo aí uns 700 reais, 800. Ah, dá pra você fazer uma coisa boa, né? Então não joga esse dinheiro fora não, tá? Nem vai fazer a porra da prova, entendeu? Agora, se você pensa em fazer uma coisa séria, vale muito a pena, tá legal? Extensão insuficiente, menos de 7 linhas, menos de 8 linhas autorais. Cara, nada a ver, tá, pessoal? Se você faz um texto com 7 linhas, cara, isso não é texto, isso é um parágrafo, né? E cuidado com a escrita fora do espaço delimitado, né? Vai ter aquela folha ali, você tem que escrever somente dentro daquela folhinha, tá legal? E aí, pessoal, vai ser assim, ó, eu vou já colocar aqui para vocês como que é a estrutura e como que você vai fazer a sua dissertação, tá legal? Vamos lá. Você tem basicamente dois caminhos. Você pode fazer de duas maneiras, tá? A sua dissertação, ela vai ter que ter, como ele disse, né? Ele disse que a sua dissertação aqui, ela tem que ter... Cadê? Ele disse aqui que tem que ter... Eu esqueci onde está isso. Mas ele disse ali que tem que ter a introdução, desenvolvimento, aqui ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que você vai fazer isso? Bom, é bem simples, olha só. Você vai fazer assim. Primeiro vai ter a introdução, né? Aí depois, pessoal, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer uma redação com 2 desenvolvimentos. Desenvolvimento 1. Ou desenvolvimento e desenvolvimento 2. E depois a sua conclusão. Cada parágrafo, você vai ter que ter mais ou menos 6 linhas. Mais ou menos 6 linhas em cada parágrafo, tá? Entre 5 e 8 ali, tá bom. Tá legal? E aí você vai ter mais ou menos 6 linhas em cada parágrafo. Fazendo isso, mais ou menos 6 linhas em cada parágrafo, você vai ter uma redação entre 25, 24, 20... Entre 24 e 30 linhas ali. É mais do que o suficiente, tá legal? Mais do que o suficiente, tá bom? E aí é o seguinte, Léo, eu posso fugir disso aqui? Eu posso fazer só um desenvolvimento e ter ali só 3 parágrafos? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, você não vai fazer assim, tá? Você vai fazer pelo menos 2 desenvolvimentos. Desenvolvimento 1 e a gente vai ver passo a passo como é que faz isso. E o desenvolvimento 2, tá? Você não pode fazer um desenvolvimento só. Se você quiser, você pode fazer 3 desenvolvimentos. Você pode ter a sua introdução, tá? Opa. Você pode ter a sua introdução. Ficou feio aqui mesmo. Você pode ter aqui a sua introdução. Aí você pode, se você quiser, colocar o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. Você pode fazer 3 desenvolvimentos e depois a conclusão. Aí, se você for fazer 3 desenvolvimentos, você coloca mais ou menos aqui 5 linhas, né? Você não vai colocar 6 linhas, porque senão vai ficar
Muita coisa, tá? Você vai colocar mais ou menos ali 5 linhas para cada parágrafo aqui. Você diminui um pouquinho. Tá legal? Léo, eu posso fazer um parágrafo com 6 linhas? E o outro ali com 8 linhas? Tá? Posso fazer um parágrafo com 5 linhas? E o outro com 6, 7? Claro que pode. Não tem nenhum problema. O que você não pode fazer é colocar um parágrafo com 2 linhas e o outro com 8. Vai ficar um texto completamente desproporcional. E aí foge daquela estrutura que ele vai avaliar. Então ele vai avaliar a estrutura do seu texto. O seu texto tem que estar bem apresentado. Ele tem que ter, em cada parágrafo, cada um dos 4 ou dos 5 parágrafos, ali, uma quantidade de linhas bem parecida. Senão o seu texto fica todo torto. Parece que foi feito com uma pessoa que não sabe escrever. Então você tem que fazer parágrafos com uma quantidade de linhas parecida. Assim, uma discrepância de no máximo ali 3 linhas entre um e outro. Entendeu? Fez um com 5, o outro com 8, ali o outro com 6, não tem problema. Agora fez um parágrafo com 3 linhas, o outro com 8, o outro com 2. Cara, vai ficar uma coisa horrorosa. E você vai perder muitos pontos com isso. Tá legal? Então, muito cuidado com isso. Essa é a estrutura da sua redação. Pode fugir disso aqui? Nunca. Ou você faz com 4 parágrafos, tendo uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, ou você faz com 5 parágrafos, em vez de você colocar 2 desenvolvimentos, você vai colocar 3 desenvolvimentos, tá? Eu posso fazer com 6 parágrafos? Não. Posso fazer com 3 parágrafos? Não. Não pode fugir disso aqui. Professor, quando você está fazendo redação em concurso público, quando você fazia, como que você fazia? Eu fazia sempre com 4 parágrafos, tá? Sempre. Não há nenhum problema quanto a isso, tá legal? E aí, pessoal, é o seguinte, vamos lá entender o que é essa dissertação argumentativa, né? A dissertação argumentativa, pessoal, aqui você vai ter, a gente até estudou, né, dissertação, tem uma aula disso lá na plataforma, mas na questão discursiva, né, não na questão de redação. Queridos, a dissertação, ele é um texto caracterizado pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Texto em que se faz uma argumentação, questiona-se determinado assunto. É a discussão organizada de um problema. Dissertar é o mesmo que explanar um tema, desenvolvê-lo. A dissertação, ela precisa ser objetiva, dissertação objetiva. Transmite conhecimentos de um modo geral, busca ensinar diretamente, com verbo na terceira pessoa. Por isso que a questão, a prova, o seu edital tem dizendo que não pode colocar em primeira pessoa, porque a sua questão, a sua redação precisa ser impessoal. E daqui a pouco a gente vai ver um modelo de redação. E aí, uma coisa que, cara, eu vejo muitos alunos perguntando sobre isso, porque como você precisa argumentar, né? Opa, sumi aqui. Como você precisa argumentar, como você precisa deixar uma dissertação argumentativa, então você precisa colocar dentro do seu texto ali a sua opinião. O seu ponto de vista tem que estar ali, tá? Você não pode simplesmente fazer a sua redação e ficar em cima do muro. Você tem que colocar seu ponto de vista ali. E aí eu vejo muita gente preocupada com o seguinte: poxa, professor, eu tenho um ponto de vista aqui, mas será que quem vai corrigir a redação concorda comigo? E se ele não concordar com o que eu disse? Eu vou perder ponto? Bom, lembra que a sua redação ela precisa ser imparcial? Você precisa escrever em terceira pessoa, não colocando o eu ali e tal. A pessoa que vai corrigir a sua redação, nós que corrigimos redações, eu corrijo dos alunos, não corrijo para banco. Mas quem vai corrigir a sua redação também tem que ter essa impessoalidade. Aquilo que eu acho, a minha opinião, na hora em que eu estou corrigindo a sua redação, a minha opinião não importa. Eu não posso simplesmente tirar um ponto seu porque eu acredito, eu acho que você escreveu besteira. Não. Eu tenho que avaliar a sua capacidade de convencimento. Se você escreveu besteira ou não, na minha opinião, isso não é relevante.
na hora de eu fazer a correção. Então eu também preciso ser imparcial. Tem muita coisa com a qual você não concorda, mas você tem que respeitar. Então o camarada que está corrigindo a sua redação, ele também precisa respeitar a sua opinião. Tá? Ele precisa respeitar a sua opinião. Tá legal? Por exemplo, olha só esse trecho aqui. Olha aqui, ó. Disse que uma pessoa tem boa memória quando é capaz de lembrar prontamente o que deseja lembrar. Em outras palavras, sua memória é retentiva e seletiva. Por outro lado, a assim chamada memória fotográfica é realmente uma desvantagem, porque significa que a mente fica atravancada de detalhes não essenciais de que não há necessidade de lembrar. Queridos, olha só esse trecho aqui. Se eu estou lendo esse trecho aqui, numa redação, por exemplo, não foi uma redação não, foi só um trecho que eu peguei aqui para te dar como exemplo isso. Se eu estou lendo isso aqui, na sua redação, na minha opinião, essa pessoa aqui falou merda. Tá? Na minha opinião, ela falou besteira. Queridos, como que ter memória fotográfica é uma desvantagem? Cara, na hora do concurso público, ainda mais para concurseiro, qualquer memória é bem-vinda. Qualquer coisa que te faz acertar, lembrar de qualquer coisa que possa lhe fazer acertar uma questão, cara, tá bem-vindo demais. Então, como que uma memória fotográfica pode ser uma desvantagem? Cara, para mim não é desvantagem nenhuma, tá? Quem tem memória fotográfica pode usar a sua memória fotográfica aí para se lembrar de uma regra ou de outra, tá? Que vai te ajudar pra caramba, principalmente na hora de você resolver algumas questões, tá? Então esse negócio de memória fotográfica não tem nada de errado nisso, tá? Uma vez, cara, eu tava fazendo um concurso, até passei nessa prova, tá? Foi o 19º nessa prova, o que eu fiz. Teve uma questão, ela foi uma prova muito disputada, cara. Teve uma questão que eu acertei por conta de um ônibus que passava em frente à faculdade onde eu estudava. Era uma questão sobre conhecimentos do município, né? Então eu fiz faculdade nesse município, né? Que fica aqui perto. Tinha um ônibus que passava ali perto, que ia para um lugar estranho, e a pergunta era realmente onde ficava esse lugar ali. Aí eu falei, cara, esse lugar fica ali perto, porque toda hora passa ônibus ali, né? E aí foi por isso que eu acertei a questão, não porque eu sabia. Então, quer dizer, na hora de você acertar a questão, todo conhecimento é válido, entendeu? Então aqui, cara, para mim a memória fotográfica não é uma desvantagem. Só que a minha opinião não importa. Cara, pô, olha só o que o cara disse. Ele colocou, realmente uma desvantagem, ainda colocou entre vírgula, né? Você lê isso aqui, e ele justificou, e é isso que você tem que fazer. Toda a afirmação ou negação que você coloca na sua redação, você tem que justificar. Você fala uma coisa, você tem que dizer por que aquilo ali está acontecendo, por que aquilo ali é assim. É uma desvantagem. Por quê? Não adianta você virar para mim, o café faz mal. Por quê? Por quê? Pão faz mal. Por quê? Entendeu? Então, cara, não, assim, por favor, né? Não vai simplesmente jogar uma coisa no ar e deixar aquela coisa daquele jeito. Você tem que justificar. E ele justificou. Ele colocou advérbio ali realmente, né? Justificou porque significa que a mente fica atravancada. Show! Colocou a opinião dele e justificou a sua opinião. É isso que você precisa fazer. Se eu vou concordar, se o corretor vai concordar ou não, isso não importa. Você não tem que se preocupar com isso, tá? A não ser que vocês escrevam uma coisa muito besta, né? Se você escrever uma coisa que fere os direitos humanos, fere uma lei, aí realmente não há o que fazer, né? Você tem que seguir os direitos humanos ali, tá legal? Né? As leis, né? Não vai colocar coisa ali que, enfim, você sabe que pode dar ruim, né? Então, o ponto de vista de defesa não basta apenas mostrar uma realidade, né? Você precisa convencer o leitor na sua argumentação, né? Dissertar, expressar sua opinião, deixar claro o seu ponto de vista sem usar o eu, tá? Não pode usar o eu ali, não vai usar a primeira pessoa. E aí, pessoal, é o seguinte, a sua questão, sua prova ali, o seu tema, ele provavelmente vai trazer um problema, tá? Porque na 99% das vezes é problema. E aí você vai dissertar sobre um problema,
na sua redação, beleza? E aí na sua conclusão, você vai colocar isso aqui, ó, é uma proposta de intervenção. Você vai ter que dar uma proposta, você vai ter que dar uma ideia. Como é possível resolver esse problema? Se tem um problema, a gente precisa resolver, certo? Essa é a proposta de intervenção. E se é na conclusão, a gente vai ver passo a passo, tá? Não pode ser apenas o senso comum, precisa ser aplicável, como eu falei. Olha, as prisões estão cheias, por isso vão bombardeá-las. Cara, você não vai colocar isso numa redação. É razoável? Fere os direitos humanos? Então você não vai colocar, tá? Direitos e valores humanos, né, princípio da autonomia, enfim, aquilo tudo que você estuda no direito, você vai aplicar na redação. Você não vai colocar alguma coisa que vai ferir uma lei, vai ferir um direito humano ali, porque você não está querendo se arrebentar, né? E aí, princípio da autonomia, todo homem tem a capacidade, todo homem, né, toda pessoa tem a capacidade de decidir sobre sua vida, sua existência. O homem deve ser o fim de todas as coisas, não deve ser usado como instrumento. E aí, cuidado, tá, pessoal? As 3 áreas de atuação, você vai ter aqui a interdisciplinaridade. Então é importante você ter conhecimento de outras matérias. Cara, você, sei lá, você conhece uma citação, né, de um artigo, uma lei, né, da Constituição. Cara, e você acredita que aquele artigo caiba ali naquilo que você está escrevendo, você vai colocar ali. Conhece a citação de alguém, né, de alguém importante, relevante para aquela questão, você vai colocar, entendeu? Contextualização, claro, né? Seu texto tem que estar contextualizado. E no finalzinho você vai ter que ter criatividade para resolver os seus problemas, né? Isso é a dissertação, tá, pessoal? E olha só que legal. Ela vai ser corrigida seguindo isso aqui, ó. Você vai ter que, primeiro, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Queridos, isso aqui é primordial, tá? Você não perder muitos pontos por conta de desvios gramaticais. Quer ver? Deixa eu ver. Meu WhatsApp tá fechado aqui. Mas eu vou abrir aqui rapidinho. Que eu quero mostrar um negocinho para vocês. Rapidinho. Quero mostrar um negócio para vocês aqui. Vou até dar uma pausinha aqui. Que eu vou mostrar um negócio para você bem interessante. Rapidinho. Achei aqui uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês. Olha só. Porra. Diminuir essa merda aqui. Queridos, dá para enxergar, né? Olha só que interessante, cara. Isso aqui foi uma mentoria de redação que eu fiz para quem ia fazer a prova da polícia aqui do Rio. E a plataforma, né, ela colocou ali, né, os erros mais frequentes, né, da rapaziada lá. E aí, pessoal, olha só como eu sempre falo pro aluno que o problema não tá na redação em si. Né? O problema tá na parte da língua portuguesa. O problema dele não é a redação. O problema dele é o português. Porque, queridos, olha só. O que tá de azul aqui, não sei se dá para você enxergar. Isso aqui são a pontuação que eles perderam. O que tá de azul aqui é crase. Dá para ler? Então aqui foi erro de crase. Tá? Crase, tem gente que acha crase difícil. O que tá aqui de laranjinha, isso é que me assusta. Isso aqui representa os erros de acentuação gráfica. Então o azul é crase, esse laranjinha aqui, ó, acentuação gráfica. Aí é que é a foda, meu irmão. Como que uma pessoa perde ponto numa redação por conta da acentuação gráfica? Não é possível que a pessoa tá lendo a parada ali e não tá corrigindo, cara. Meu irmão, lê o que você tá escrevendo. Outro dia eu fui ver um negócio ali, tava vendo melancia com acento.
tu já foi na feira e comeu uma melancia? Então, assim, cara, não dá pra você perder essa quantidade de pontos por conta de acentuação gráfica. Simplesmente é a primeira aula da plataforma, pô. Então, assim, não dá, cara. Não dá pra admitir um troço desse, entendeu? Esse verdinho aqui é a concordância, ó. E aí, pessoal, o outro ponto é o seguinte. Esse amarelinho. Ele fez tudo errado aqui. Esse amarelinho aqui. Com esse rosinha aqui. É tudo pontuação. Só esse rosa é a vírgula. Quase metade dos pontos perdidos, vírgula. E aí, pessoal, conectivo, que é a coesão textual, é esse aqui. As conjunções, né? Queridos, tudo isso que está grifado, tudo isso são erros gramaticais. Tudo isso aqui, erros gramaticais. Somente isso aqui, erro de argumentação, e esse verdinho aqui, erro de estrutura. Então, erro propriamente apenas de redação foi o quê? 10%. Então, 90% dos pontos que você perde não é por erro de redação. É por erro da língua portuguesa. Você erra a crase, você erra a concordância, você erra a pontuação, você erra a ortografia. Não podemos admitir isso. Você tem que chegar à sua redação sabendo as regras, até porque você vai fazer a prova de português. Então você tem que saber as regras de concordância, tem que saber as regras de crase, tem que saber as regras de regência, tem que saber as regras de acentuação gráfica, né? Pontuação. Pontuação, cara, realmente é muito difícil, é muito raro eu pegar uma redação que tenha nenhum erro, cara, de vírgula ali. Normalmente tem um ou outro, mas não vamos exagerar, cara. Faça com atenção, entendeu? Entenda as regras, tá bom? E no mais, né, cara, evite ali, né, você colocar linguagem coloquial. Escreva na norma padrão, beleza? O segundo item ali que você vai ter, né, na avaliação é a construção, né, da compreensão da sua proposta, né? Um dos erros mais frequentes e graves em redação é a inadequação ao tema proposto. É o que acontece quando o candidato foge do tema, como se costuma dizer. Trata-se de uma falta grave, porque sinaliza que você, que o estudante, sequer conseguiu entender a proposta da prova. Na verdade, o erro é fatal, tá? Quem faz isso tá zerado. Capacidade de organizar e relacionar as informações, né? Além de apresentar o tema de redação, o Enem aqui, o Enem e outros concursos, né? Aqui eu peguei o Enem, mas são Enem e outros concursos, né? E outros. Oferecem, né, aos candidatos textos de apoio ali que tá, que podem servir de subsídio à reflexão a ser desenvolvida. Esses textos ajudam o examinador, né? Escrevi errado ali, examinador, a avaliar a capacidade do estudante de relacionar e interpretar essas afirmações, essas informações, e as relacionar com outras, previamente conhecidas por ele. É avaliada ainda a capacidade de organizar todo esse conhecimento em defesa de um ponto de vista pessoal. Construção da argumentação. Os aspectos avaliados nessa competência dizem respeito à estruturação do texto e à apresentação da argumentação. O estudante, no caso você, deve demonstrar que sabe usar o idioma para desenvolver suas ideias sobre o tema proposto, de maneira clara e lógica. Dessa forma, será bem sucedido na tarefa de comunicar a mensagem pretendida. E na 5 ali, né, pessoal, elaborar a proposta de intervenção ao problema. Você vai ter que tentar resolver o problema que foi proposto ali, né? A última competência busca avaliar se o candidato tem condições de propor alguma ideia para solucionar um problema. É fundamental detalhar os meios que seriam utilizados para a solução desse problema aí. Tá legal? E aí, nessa estrutura aqui, vamos ver como é que fica na prática? Olha só. Isso aqui, pessoal, foi uma redação. Peguei 2 redações. Esse era o tema, né? E peguei 2 redações de nota máxima para a gente analisar juntos aqui e você entender como que é possível sim você vencer. E você, ao final do curso, ao final de todo o treinamento, você tem que colocar na cabeça que você vai ter que estar escrevendo dessa maneira. Não vai ter que estar escrevendo dessa maneira, você vai estar escrevendo dessa maneira.
Olha, esse aqui foi o texto de apoio, tá vendo? Tecnologia e educação, quais os desafios de implantá-la no ensino. Tecnologia e educação. Vamos lá. Esse é o texto de apoio, tá? Não é a redação. Ele diz assim, ó, em um mundo conectado em rede, no qual as crianças já nascem em um contexto permeado de ferramentas digitais, aliar tecnologia e educação nunca foi tão necessário. A cada dia mais instituições de ensino percebem a importância de aderir à transformação digital e trazer para a rotina educacional métodos que estejam alinhados com as vivências de crianças, adolescentes e jovens das novas gerações. Um dos desafios de lidar com tecnologia é o seu constante e rápido desenvolvimento. Plataformas e métodos usados há poucos anos hoje já estão descartados. E é claro que isso gera custos para a gestão. Melhor do que encarar isso como um problema é perceber as possibilidades em torno dessas transformações constantes. A gestão educacional que acompanha esses movimentos consegue estar permanentemente atualizada e é beneficiada pelo que há de mais eficiente no meio tecnológico, obtendo assim resultados melhores. E aqui é a redação, tá, pessoal? O tema da redação ali, você vê que o texto motivador nem ajudou tanto, mas também não precisa ajudar tanto porque, cara, fala sobre tecnologia e hoje quem não entende sobre tecnologia, enfim, não entende sobre nada. Todo mundo hoje tem um celular, tem acesso à internet, entende aí, né, as novas... muito até melhor do que eu, né, que eu mesmo não sei usar ChatGPT, não sei usar nada disso, entendeu? Também me falta um pouco de querência em aprender, tá? Mas é porque na minha área também, tá, pessoal? Você já deve ter percebido aí que o ChatGPT erra muito, né? É um robô. Na hora de você fazer uma análise sintática ou outra, você precisa interpretar. O robô ainda não tem essa capacidade, tá? E aí, pessoal, aqui é a redação. E vamos ver se essa redação tá boa? Vamos ver se você conseguiria um dia escrever dessa maneira. Até o dia da prova tem que estar assim, tá? Olha só. A revolução digital e seu impacto... Ah, outra coisa interessante. Léo, não tem o título. Queridos, como é que é a questão do título? O título é obrigatório? Ele é facultativo? Como que é a questão do título ali? Queridos, se a prova vier pedindo para você pôr um título, você vai ter que colocar o título. Se a questão pedir para você colocar o título, você tem que pôr o título. Se ela não pedir para você colocar o título, você vai ter o título facultativo. Você vai colocar se você quiser. Então pediu, coloca. Não pediu, coloca se quiser. Se você quiser, coloca. Se você não quiser, não coloca. Agora, um conselho que eu dou para vocês. Depois que você acabar a sua redação, se você quiser colocar um título, você pensa nele. Tá? Depois que você acabar, acabou. Escrevi a redação, li a redação. Aí, se você quiser pensar no título, você pensa. Porque às vezes você coloca um título. E aí, depois que a redação acaba, tu fala, porra, meu, um outro título aqui ficaria muito melhor. Agora, outra coisa interessante. Léo, muita gente pensa um monte de coisa. Ah, Léo, posso colocar ponto em título? Posso colocar verbo em título? Queridos, primeiro, o que você não pode fazer com o título é colocar um título grandão. Pô, vai usar mais de uma linha pro título. Isso não existe. Títulos são poucas palavras ali, bem curtinho. Vai colocar ponto? Isso não é proibido. Mas o ideal é não colocar ponto no título, tá? O ideal é não colocar. E outra coisa importantíssima. Se você for colocar título, nunca, em nenhuma hipótese, você pula a linha do título para o seu texto. Você coloca o título e na outra linha já tem o seu texto. Em nenhuma hipótese você vai pular linha. Em hipótese alguma você vai pular linha em hora alguma da questão. A única linha que você pode comer é você colocar o ponto parágrafo se você ir lá para outra linha. Tá? Aí sim, agora pular a linha em hipótese alguma, em hora alguma do texto. Tá? Olha, a revolução digital e seu impacto na educação são assuntos cada vez mais recorrentes nas escolas. As discussões acerca dos avanços tecnológicos e suas fortes influências na educação se tornam ainda mais necessárias em uma sociedade que não conhece os limites para o uso saudável desse recurso essencial na dinâmica pós-moderna. Olha que interessante, pessoal.
Primeiro, o texto fala sobre tecnologia. E aí, olha como ele diversificou. Ele colocou a revolução digital, as discussões acerca dos avanços tecnológicos, na sociedade que não, o limite do uso saudável desse recurso essencial. Cara, se ele não... Isso aqui é a coesão textual que está lá no seu edital. Você não repetir. Porque toda hora, porque a tecnologia e seu impacto na educação são assuntos cada vez mais recorrentes nas escolas. As discussões acerca da tecnologia e suas fortes influências na educação se tornam ainda mais necessárias em uma sociedade em que não conhece os limites para o uso da tecnologia na dinâmica. Vai repetir toda hora? Não, você tem que mudar. Isso é coesão textual. Ele usou 3 nomes ali. Ele retomou a revolução digital, tecnologia de várias maneiras. Criatividade. E outra coisa muito importante. A maioria colocaria atualmente. O que ele colocou? Na dinâmica pós-moderna. Ele não colocou atualmente. Ele colocou na dinâmica pós-moderna, na pós-modernidade. Muito melhor do que atualmente. Nos dias atuais. Coisa horrível. Queridos, o cara que vai corrigir a sua redação, ele vai ver o nos dias atuais ou atualmente 300 vezes no mesmo dia antes de chegar à sua redação. Ele já está de saco cheio de ver atualmente, hoje em dia, nos dias atuais. Ele está de saco cheio. Faça uma coisa diferente. Fuja um pouquinho do clichê, tá? Fuja um pouco do clichê. Tá legal? Tranquilo? Fuja um pouco daquilo que ele já está enjoado de ver. Aquilo que ele já viu 200 vezes só antes de chegar à sua redação naquele dia. Entendeu? Se ele começar 8 da manhã até meio-dia, ele já viu atualmente 500 vezes. Ele não aguenta mais. Então fuja um pouco da normalidade. Faça diferença. Na dinâmica pós-moderna, na pós-modernidade, né? Na contemporaneidade. Né? Muda, faz um pouquinho diferente. Né? Aí ele diz, é inegável que o fácil acesso às informações contidas na rede não só traz uma potencialização do aprendizado dos alunos, como também auxilia de forma veemente o trabalho dos professores. Além disso, há de se destacar que, conforme afirmam diversos estudiosos, nunca se leu ou escreveu tanto como após o advento dessas novas formas de pesquisa e comunicação. Cara, que coisa linda. Olha só, outra coisa que é muito importante você fazer. Vai fazer uma afirmação? Cara, coloca isso aqui. Conforme afirmam diversos estudiosos. Queridos, independente da coisa que você está falando, se você não está falando uma merda muito grande, diversos estudiosos afirmam aquilo ali. Cara, diversos estudiosos afirmam que beber xixi de manhã faz bem, pô. Imagine, então, quer dizer, até tomar mijo, tem gente defendendo, diversos estudiosos que defendem. Então, aquilo que você está falando, diversos estudiosos já defenderam. A não sei que você esteja falando uma besteira muito grande. Há diversos estudiosos afirmam que nós devemos bater na nossa mãe. Aí, porra, aí tu tem que tomar um porradão na cara, entendeu? Mas se você está falando uma coisa coerente, diversos estudiosos já afirmaram aquilo. Então, coloca essa frase no meio, do jeito que ele colocou ali. Entendeu? Por quê? Dá mais moral para você. O cara vai ler, porra. Pô, realmente, cara. O que o cara pensa? Pô, realmente, olha lá. O cara fica o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo no Instagram, vê um monte de notícia. Ele lê pra caramba, escreve o dia todo. A qualidade do que ele tá lendo ou tá escrevendo não foi colocada aqui. Mas realmente, ele lê muito e ele escreve muito. Hoje, né? Nunca se leu ou escreveu tanto como após o advento dessas novas formas de pesquisa e comunicação. Olha, esse aqui é a introdução, ó. Aí aqui, ele pôs o desenvolvimento 1. Agora tem que ter o 2. Trata-se, no entanto, de uma combinação desafiadora, pois percebe-se que nunca houve tanta desatenção por parte dos alunos, contrastando com o fato de que a cada ano que passa fica mais disputado uma vaga em um concurso ou em uma universidade. Ademais, contribui negativamente com essa revolução a questão de que diversas informações encontradas na rede não são verídicas.
Além da fácil manipulação da mídia em cima de crianças e adolescentes. Cara, olha só que interessante. Olha que parágrafo legal. Olha a estratégia que foi usada aqui nesse desenvolvimento. Aqui é o desenvolvimento 2. Olha a estratégia que foi usada aqui. Repare que ele está falando sobre a tecnologia. E a tecnologia tem pontos positivos e negativos. E ele usou isso a favor dele, porque aqui ele colocou aspectos positivos. Aqui ele colocou aspectos negativos. Olha que legal. Percebe-se por conseguinte é igual portanto, né? Que é preciso dosar o uso desse avanço tecnológico para que ele traga somente os benefícios que interessam à população. Olha a proposta. O governo deve implantar, a proposta está aqui, ó, na grade curricular do ensino fundamental e médio, matérias que alertem sobre os perigos do uso excessivo de tal avanço, além de orientar sobre quais benefícios podem ser extraídos dessa extraordinária ferramenta. Queridos, nota máxima numa redação dessa. Né? Tem como você tirar ponto numa redação dessa aqui, de um camarada desse. A redação está absolutamente perfeita, né? Não falta nada, tá? Não tem como tirar, não tem nenhum erro gramatical, não tem nada. Tá tudo certo, tá? Então ali, pessoal, a questão é que a redação tá, enfim, na minha opinião, impecável. Na opinião de quem a corrigiu, também estava redação perfeita. Tá legal? E você vai conseguir escrever dessa maneira. Quer ver? Teve uma outra também. Olha aqui que interessante, ó. Como afirmar a Steve Jobs, isso aqui já é uma outra redação, tá? Como afirmar Steve Jobs, ó, você pode, olha só que legal, cara, você pode usar, né, o seu conhecimento de mundo, você deve usar o seu conhecimento de mundo. Aí o camarada aqui conhecia, né, uma citação do Steve Jobs, na verdade essa citação do Steve Jobs, vamos combinar, que é conhecida de praticamente todo mundo, né, praticamente todo mundo conhece essa citação desse camarada aí. Como afirmar Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. E nunca esta frase fez tanto sentido quanto olha aí, na contemporaneidade, na dinâmica pós-moderna, como atualmente. Para que esse atualmente, para que essa porra, entendeu? Como meu irmão, se você vira pra mim nos dias atuais, eu dou uma bifa na tua cara, porra. Para que esses dias atuais, eu não aguento mais isso. Hoje a sociedade está completamente dependente de novos dispositivos da computação e, sobretudo, da inteligência artificial. Sem dúvidas, essa revolução digital veio para ficar e facilitar muito a vida de seus usuários. Mas há de se discutir até que ponto isso pode auxiliar ou prejudicar o avanço cognitivo dos jovens. Cara, que maneiro, né? Que texto, né? Então essa aqui foi a introdução, gostou? Essa é a nossa introdução. Depois ele vem, aqui você vai ter o desenvolvimento 1, né? Primeiro desenvolvimento. Com toda a facilidade e rapidez para se encontrar respostas, ó, aqui teria até um errinho, tá, pessoal? O cara tirou nota máxima, né? Para respostas serem encontradas, seria para se encontrarem, tá? Tem até um errinho ali, né? Mas, né, passou batido. Nem o corretor, né, nem quem corrigiu a redação percebeu, porque foi uma redação nota máxima. Com toda a facilidade e rapidez para se encontrarem respostas, né, que o avanço tecnológico trouxe para a atual geração, as pesquisas em livros renomados, artigos científicos qualificados e confiáveis têm se tornado cada vez mais raras. Dessa forma, a leitura de textos que poderiam nos levar a reflexões, aprendizados e conscientes debates está cada vez mais distante nessa pós-modernidade. Olha aí, ó. Na dinâmica pós-moderna, na nossa pós-modernidade. Perfeito, né? Ali seria se encontrarem, para respostas serem encontradas, né? Tem uma voz passiva ali, sintética, teria que estar se encontrarem ali. Mas tá bem legal, né? Em contrapartida, veja que ele aqui também usou a estratégia de colocar um aspecto positivo aqui, né? Aqui, né? Mais negativo. Não, na verdade aqui um aspecto mais negativo, né? Que ele falou que a gente está pesquisando pouco, lendo pouco artigos renomados, sim, artigos científicos qualificados e confiáveis. E aqui, ó, em contrapartida,
É evidente que o uso de todos esses novos dispositivos pode trazer inúmeros benefícios a todos, inclusive dentro da sala de aula. O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. A frase do cientista alemão Albert Einstein, embora dita há tanto tempo, evidencia exatamente o ponto-chave da questão. Se aprendermos a usar a tecnologia a favor da humanidade, certamente evoluiremos muito. Cara, olha só que parágrafo perfeito. Inclusive, ele colocou aqui uma citação do Albert Einstein, né? Professor, mas eu não sei citação de ninguém, queridos. A prova anterior aqui, né? Não teve citação nenhuma e também teve a nota máxima. O importante é a sua capacidade de desenvolver o seu tema. E esse aqui é o seu desenvolvimento 2. Cara, muito legal esse desenvolvimento. Vou até ler de novo, ó. Em contrapartida, é evidente que o uso de todos esses novos dispositivos pode trazer inúmeros benefícios. Aqui é pode mesmo, tá, pessoal? Já que ele está falando do uso, tem erro nenhum aqui não, tá? Pode trazer benefícios a todos, inclusive dentro da sala de aula. O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. A frase do cientista alemão Albert Einstein, embora dita há tanto tempo, evidencia exatamente o ponto-chave da questão. Se aprendermos a usar a tecnologia a favor da humanidade, certamente evoluiremos muito. Portanto, aí ó, a conjunção conclusiva que ele usou, aquele fez mais comum, tá vendo? Ó, portanto, geralmente a pessoa começa assim. Esse aqui ele colocou o por conseguinte, que é igual ao portanto, né? Deslocado, tá vendo? Por isso que ele precisou colocar entre vírgula. Tá tudo certo, tá, pessoal? Também pode. Tá? Portanto, o principal caminho para a dosagem correta do que pode ou não ser benéfico dessas novas tecnologias dentro da sala de aula é a conscientização dos alunos. O governo deve incluir na grade curricular do ensino fundamental e médio, veja que é igualzinho, já segue o padrão, né? Matérias que instruam os jovens a usar todos os avanços a seu favor, além de palestras e até mesmo minicursos dentro da própria escola. Dessa forma, teremos jovens e futuramente adultos mais conscientes e prontos para crescerem e avançarem lado a lado com a tecnologia. Então, cara, duas redações aqui impecáveis, né? Impecáveis. Ó, as duas não quiseram... Tá, cadê? Não quiseram colocar título. Poderiam ter colocado, tá? Mas cuidado, tá, pessoal? E prestar atenção na hora da questão, na hora da prova. Assim, escreve a sua redação. Lê o que você está escrevendo. Tenta entender o que você escreveu. Porque, cara, sinceramente, tem redação que a gente pega, cara, que dá prazer de ler. Mas tem uma, meu irmão, que a gente pega que a gente não consegue entender o que o cara quis dizer. Parece que o cara colocou tudo no liquidificador. E aí eu fico assim, cara, que nem outro dia. Outro dia eu tava corrigindo a redação de um aluno. Que ele virou pra mim e falou, o texto falava sobre literatura e tudo mais. Ele falou, pô, professor, o que é literatura? Né? Tem a ver com o mercado de trabalho e tudo mais. Eu falei, meu Deus, cara, não consegui. Eu falei, pô, cara, não... na minha opinião, pelo menos a princípio, nada, né? Na minha opinião, tem nada. Aí ele falou, pô, cara, ferrou. Aí ele foi me mostrar a redação dele. E realmente ele colocou isso, porque com a literatura nós temos mais aí... Enfim, tem muito tempo que eu li a redação dele, não vou lembrar exatamente. Porque com a literatura a gente tem mais capacidade para arrumar bons empregos, um negócio assim. Aí eu falei, cara... Falei com ele, pô, mano, assim... qual o seu ponto de vista aqui, né? O que realmente aconteceu aqui que fez você pensar dessa maneira? Porque aí ele foi me explicar. Ele, não, professor, porque eu entendi literatura, cara que gosta de literatura e tudo, com uma pessoa que tem um grau de instrução maior. Ele vai ler mais, logo ele vai escrever melhor, vai falar melhor, e com isso ele tem mais facilidade, né? Se você tem mais facilidade de comunicação, se você tem mais facilidade de escrita, na hora de você conseguir um emprego, é mais fácil. Inclusive na hora de fazer um concurso público, não é verdade? Aí eu falei, tá aí, cara. O ponto você achou. Esse é o ponto. Agora, você não pode simplesmente virar na sua redação falar que a literatura vai ajudar você a comer pão. E não explicar por que a literatura ajuda você a comer pão. Sabe? Então, assim, tudo que você falar na sua redação tem que estar amarrado. Se você falar
que a blusa preta, ela deixa as pessoas mais bonitas, você precisa explicar por que a blusa preta deixa as pessoas mais bonitas, tá? Você tem ali, sei lá, tá fazendo uma redação sobre a redução da maioridade penal. Não, porque, né, deve ser a favor da redução da maioridade penal, porque vai melhorar a vida da população. Melhorar por quê? Melhorar como? Em que aspecto? Ou não se deve ser a favor porque vai ser um monte de menor preso. Por que tem que ser a favor? Ou não se deve ser a favor? Enfim, assim, tudo que você escrever na sua redação tem que estar amarradinho, tá? Tem que estar uma coisa atrelada à outra. Não dá para você fazer tudo, ligar o liquidificador, misturar tudo e jogar lá pro cara ler. Senão você vai estar reprovado, tá legal? Você tem que escrever com calma, ler o que você está escrevendo, treinar a sua redação. Não adianta você, professor, escrever aqui uma redação 2 dias antes da prova e seja o que Deus quiser. Você vai se arrebentar, cara. Você não vai conseguir. Na hora da prova vai travar. Se você não tem o hábito de fazer redação, você tem que começar a ter esse hábito. São 40 pontos na sua prova. Cara, 40 pontos. Entendeu? Não é mole não, tá? Não é fácil não. E a gente tem que conseguir aí mais de 35 pontos aí para você brigar bem sério por uma vaga. Beleza? Queridos, espero que vocês estejam perdendo o medo que vocês têm na redação, né? Não tenha medo, cara. A redação não é uma coisa tão absurda, não. Pelo contrário, tá, pessoal? Se você fizer o que tem que ser feito, você vai ter facilidade, sim. Tamo junto? Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Conte sempre conosco. Espero que você já esteja aí dentro da plataforma, né? Voando. E até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau.